Bem, bom dia para quem está aí e para quem vai acompanhar pela transmissão. A gente vai começar aqui o debate. A ideia é falar sobre... Depois, ontem já teve uma mesa bacana sobre o Marco Civil. Hoje a gente está querendo falar também sobre o Marco Civil e também sobre o futuro. E agora, daqui para frente, a gente tem um Marco Civil aprovado. Quais são os próximos passos? E, inclusive, levando em consideração o que entrou, o que não entrou no projeto. A gente vai ter aqui o Marcelo Branco, que dispensa apresentações, o Sérgio Amadeu também. O Pop está chegando logo mais. Eu sou o Iraporã. E a gente vai começar com um vídeo que o deputado Molon ele foi convidado, mas ele teve um problema na agenda na última hora. Ele mandou uma saudação, ele fez questão de mandar uma saudação em vídeo, que nós vamos começar com essa saudação. E, inclusive, acho que depois vai ser disponibilizado em algum lugar para ficar publicado na internet. Manda bala aí. Alô, pessoal do FISG, é um prazer estar com vocês, mesmo que virtualmente, e não fisicamente aí como eu gostaria de estar. Infelizmente eu não pude participar presencialmente dessa edição do FISG, mas eu não queria perder a oportunidade de, em primeiro lugar, mandar um abraço de agradecimento a todas e a todos vocês. Afinal de contas, foi aí no FISG que tudo começou. Se hoje a gente tem um Marco Civil, a gente deve, em grande parte isso, ao FISG, onde a sociedade civil organizada brasileira disse ao então presidente Lula que a sociedade queria não um marco penal, um marco criminal para a internet, mas sim um marco civil, uma carta de direitos e garantias para os usuários da internet no Brasil. E vocês podem perceber o tamanho da vitória que nós todos juntos conquistamos, e vocês são importantíssimos nessa luta, tiveram uma atuação decisiva, determinante. Hoje o Brasil dá exemplo para o mundo. Há poucos dias nós vimos, na abertura do NET Mundial, a presidenta Dilma sancionar o Marco Civil da Internet, que agora é lei, a Lei 12.965 de 2014, e vimos também a presidenta ouvir do Windsurf e do Tim Berners-Lee que o Marco Civil é um exemplo para todo mundo. Atualmente a gente vê nos jornais de vários países pipocarem notícias, artigos e matérias dizendo que esses países deveriam seguir o exemplo do Brasil e adotar também um Marco Civil com neutralidade da rede, privacidade dos usuários e liberdade de expressão. Por isso, nós demos um passo importantíssimo e garantimos que o Brasil tenha saído na frente nessa luta por uma lei ideal, por uma lei melhor para a internet no Brasil e no mundo. Temos tantos outros passos para dar, nós todos sabemos disso. Precisamos garantir uma governança melhor da internet no mundo, precisamos aplicar o Marco Civil, fiscalizar a sua aplicação da melhor maneira possível, precisamos garantir a melhor regulamentação possível para o Marco Civil, com a participação da sociedade, como foi na construção da lei, precisamos investir em infraestrutura, precisamos levar a banda larga a todos, precisamos fazer com que no Brasil não tenhamos mais apenas 100 milhões de internautas, o que é muito, mas ao mesmo tempo metade da população, mas sim 200 milhões de internautas, garantindo o acesso à internet para todas as brasileiras e para todos os brasileiros. E também precisamos apostar no software livre. E eu queria deixar essa mensagem com vocês também, reafirmar aqui o meu compromisso na luta pela ampliação do software livre no Brasil. E esse escândalo de espionagem mostrou como também essa é uma questão fundamental, inclusive para a segurança dos nossos dados. Adotar o software livre, começando pelo poder público, fazer com que o poder público dê exemplo e que sempre que possível ele use o software livre, é um passo decisivo também para a gente trazer mais segurança aos nossos dados e avançar na direção de meios, programas e formas e linguagens cada vez mais inclusivos, cada vez mais coletivos, cada vez mais de todos nós e não de um ou de outro ou de pequenos grupos que se beneficiam com o uso dos seus meios e não toda a sociedade como nós queremos, desejamos e temos o direito de conquistar. Portanto, depois dessa grande vitória que foi o Marco Civil, e eu quero mais uma vez agradecer a todos e a todas vocês pelo apoio que tive nessa luta e a participação de todos que são autores dessa lei. Essa lei é nossa, essa lei é do Brasil. Convocar também vocês para essa luta aqui dentro do Parlamento pelos próximos passos que temos que dar, pelo software livre, por banda larga para todos, enfim, por outros desafios que temos pela frente, e vamos conquistar juntos, como conquistamos o Marco Civil, que muitos pensavam que seria impossível. Nós fomos lá
e mostramos que o impossível pode ter demorado um pouquinho, mas foi conquistado por todas e todos nós. Parabéns e vamos em frente, rumo a outras vitórias por uma internet livre, aberta, democrática e pela inclusão digital de todas e todos os brasileiros. Parabéns e muito obrigado. Onde é que é o Pop? Ricardo Pop, por favor. A Júlia. A Júlia? O meu morreu. Ah, legal. A Júlia vai chegar aí também em algum momento. Assim que ela chegar. Agora o Sérgio Amadeu, então, vai aí. Já vai meter bronca. Sou eu? Sim. Pode ser. Beleza, então. Eu preciso do microfone. Obrigado. Alô? Bom, em primeiro lugar, eu tinha que estar numa duas mesas ontem, mas eu tive que ir antes em Brasília e não consegui chegar. Eu peço desculpas quem, enfim, foi na programação ontem. Eu queria ter participado, mas infelizmente não foi possível. Então, eu queria primeiro falar o seguinte: o Marco Civil, ele de fato, como disse o deputado Molon, ele nasceu aqui em 2009. Eu não sei se algum de vocês estava, né? O Marcelo estava lá com o presidente Lula, então presidente Lula, e um pessoal abriu uma faixa, você lembra? Vete o AI-5 digital. Aí o presidente Lula falou, eu não vou vetar porque não vai ser aprovado. E aí o que acabou acontecendo, ele falou para, na época, então, o ministro da Justiça, o Tarso Genro, para montar um grupo de trabalho para resolver uma alternativa à lei chamada Lei de Crimes na Internet. E esse grupo de trabalho teve a sacada de abrir um processo colaborativo online, em vez de fazer um projeto de lei no gabinete. E a lei saiu com contribuições. Muitos de nós, eu e tantos outros, foram mais de 2.000 contribuições, e o governo pega essas contribuições. Era o final do governo, aí entra a presidenta Dilma, ela mantém mais ou menos o mesmo projeto feito colaborativamente. Pois bem, esse projeto ele começa a andar, o Alessandro Molon foi um grande defensor dele, mas ele começa a enfrentar resistências cruciais, porque em todo mundo, na maioria dos países, eles estão aprovando leis para restringir o uso da internet, principalmente depois do 11 de setembro. O que foi o 11 de setembro? Foi uma ação uma reação contra os norte-americanos, feitos por uma organização terrorista, e os Estados Unidos reagem da seguinte maneira: todo cidadão do mundo é culpado até que se prove a inocência. E foi assim. Eles começaram a aprovar coisas como, por exemplo, um tratado de crimes na internet. 2 meses depois, o Tratado de Budapeste. Tentaram fazer pressão total para que o Brasil assinasse esse tratado. Era um tratado absurdo de manutenção de vigilância online, interceptação de mensagens, uma mega ação. E junto com essa ação vigilantista global, que parte dela, eu não vou falar, todos viram com as denúncias do Snowden, junto com essa ação global de data mining, né, mineração de dados sobre todas as nossas mensagens que passam pela rede, uma série de empresas perceberam que poderiam ter ganhos econômicos com a expansão do vigilantismo. Então, você tem uma situação onde se junta esses grupos conservadores que querem mudar o jeito que a internet funciona e colocar a nossa comunicação bloqueado, se junta ao interesse da indústria do copyright, que se você puder controlar a internet, que é uma rede distribuída, se você tiver polos que controlam a internet, você pode agir sobre esses polos. Então a indústria do copyright, ela tem interesse em controlar a internet, porque o sonho deles é reduzir o compartilhamento de arquivos. E tem um terceiro grande grupo, que das operadoras de telefonia. As operadoras de telefonia controlam a infraestrutura da internet. Quer dizer, controla os cabos, as fibras, por onde passa a comunicação. A internet não é telefonia. A internet é um conjunto de protocolos de comunicação que liga ponto a ponto, computadores, roteadores. E
a internet é principalmente imaterial, ela é intangível. Ela constitui o nosso fluxo de informação. Mas a gente não faz a internet sem uma infraestrutura de cabos, né? Pelo controle dessa infraestrutura, eles querem controlar a rede. Essa que é a questão. E eles querem controlar, no primeiro momento, por interesse econômico. Só para você ter uma ideia, teve um pessoal que na rede falava assim, pô, mas se a internet já é livre, para que vocês querem uma lei para garantir a liberdade? É exatamente porque as pessoas muitas vezes não refletem sobre o sinônimo da liberdade. Liberdade não dá em árvore, liberdade não nasce na terra. Liberdade é um arranjo social que diz que eu posso fazer determinadas coisas. A liberdade em sociedade sempre é um arranjo social. Ora, se eu tenho os cabos, as fibras por onde passa a nossa comunicação, que é pública, se esses cabos são privados, como é em quase todo mundo, o que acontece? Esses caras, eles falam, eu sou livre, eu posso bloquear, filtrar, controlar, partilhar o fluxo de informação do jeito que eu quero, porque o cabo é meu, eu quero ganhar dinheiro desse jeito. E se você quiser continuar livre, você tem que falar para eles, não, o cabo é teu, mas a comunicação é pública. Então é o seguinte, nós temos que tornar os cabos públicos também, porque a internet interessa a cada um de nós e interessa a todos nós. A internet, nossa comunicação não pode ficar na mão de uma empresa de telefonia só porque ela é dona de um cabo. Esse que é o problema. Como é que eu garanto que a minha comunicação continue livre? Esse é o mega problema que a gente tem no mundo. Você só garante com regulamentação. Olha que loucura, a internet é uma rede transnacional que cada vez mais vai depender de leis nacionais dizendo que as corporações não podem meter a mão nos fluxos de informação para que eles continuem livres. Uma empresa não pode, como no Canadá já fizeram, filtrar o tráfego quando tem uma greve. Eles filtram o tráfego, metem e falam, esses IPs aqui não podem ser acessados. Ué, isso é quebra de liberdade de fluxo de informação. Uma empresa não pode falar assim, não, você já pagou aí um monte de grana e você só pode acessar essa ou aquela aplicação. Ela não pode dizer que aplicação eu vou poder acessar ou que eu não vou poder acessar. Uma empresa não pode exigir, se eu lá criar o protocolo da internet 3D, que não existe, eu faço como é hoje, eu crio, ponho para funcionar, se vocês acharem legal, todo mundo vai usar, e eu não peço autorização nem para o Obama, nem para a IBM, nem para a Microsoft, para ninguém. Eu simplesmente ponho na rede e funciona. Agora, se eles puderem filtrar o tráfego, se as operadoras de telefonia puderem quebrar a neutralidade, ou seja, deixar de ser neutro em relação ao fluxo, e poder fazer por pacotes, aonde que eles vão enquadrar o pacote de dados que eu criei e que não está no plano deles? Eles não vão enquadrar, simplesmente não vão deixar passar. E aí eu tenho um problema, eu vou ter que, o controle da minha criação tecnológica vai ficar na mão de uma operadora, ou de um conjunto de operadoras. Esse para mim é a pior situação da quebra da neutralidade, é o controle da criação técnica, é o controle da criatividade tecnológica. Então, para garantir a liberdade de criação, eu tenho um problema, eu tenho que ter uma lei que fale, você não pode interferir no tráfego. Pois bem, para aprovar o Marco Civil, essas 4 empresas no Brasil que detêm 8% do PIB, 8% do PIB, ou seja, de cada R$100 gerados no Brasil no ano passado, R$8 foram só de 4 empresas de telefonia. Então, quanto mais se aproximava do período eleitoral, mais crescia o poder de financiamento de campanha. Aliás, eu queria dizer a vocês, poder legal de financiamento de campanha. Eu não estou acusando ninguém de corrupção, não. Eu estou dizendo que as empresas no Brasil, a lei eleitoral é clara. Se você é uma ONG, que nem a nossa aí, várias nossas, se você quiser financiar um candidato, não financie que você vai preso. Para você financiar um candidato no Brasil, você tem que ser pessoa jurídica com fins lucrativos. Porque se for sem fins lucrativos, você não pode financiar. É crime. Olha que loucura. Então, na verdade, aí depois vocês falam assim, pô, mas por que tem tanto a empresa comprando tanta gente? Porque, na verdade, eles podem fazer isso legalmente com financiamento de campanha. E aí o que acontecia? A gente não conseguia aprovar o Marco Civil. E quanto mais se aproximava da eleição, era um mega problema.
Aí o que acabou acontecendo? O Molon fez pressão, a presidenta Dilma, depois das denúncias do Snowden e do grito das ruas em junho, ela resolveu pedir a urgência constitucional e isso ajudou a aprovar o Marco Civil, porque travou a pauta do Congresso. Mas para poder votar, o Alessandro Molon, que foi um cara excepcional nessa briga, ele teve que fazer uma série de concessões. O Marco Civil é a lei mais avançada do mundo, mas tem um monte de problema dentro dela. E nós vamos ter que continuar essa briga. É isso que eu vou terminar aqui. Se a mesa deixar, eu só vou mostrar alguns pontos da lei. Eu não sei se... Eu vou aí rapidamente mostrar para vocês a seguinte questão. Eu queria que vocês dessem uma olhada. Eu tenho poucas telas, tá? Eu só selecionei algumas. Olha só, o Marco Civil, ele trabalha com a concepção que é muito exigida, principalmente pelo pessoal da área de segurança, tá? Para a Polícia Federal, os profissionais do direito, o Ministério Público. E eles querem que guarde informações sobre a conexão e a nossa navegação. Então, por favor, observem. Artigo 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso à aplicação de internet, de que trata esta lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, deve atender à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem das partes direta e diretamente envolvidas. Aí você fala, bom, é uma redação aceitável. Sim, mas ela tem uma contradição aí. Se você quer garantir a comunicação privada, preservar a intimidade, você deve reduzir ao extremo as possibilidades de guardar dados sobre você. E não você instigar a guarda de dados. Mas vamos continuar aqui. O dispositivo no caput desse artigo 10 não impede o acesso pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para sua requisição aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço na forma da lei. Quer dizer, vocês entenderam o problema? Ó, artigo 10, tenho que respeitar tudo isso, mas uma autoridade administrativa, que se chama um polícia qualquer, ele pode chegar e pedir os dados cadastrais com a minha qualificação. Aí você fala, não, mas qual o problema? Entenda bem, eu acessei, peguei um IP de manhã no meu provedor qualquer, e esse IP está sendo suspeito de ter promovido um ataque, sei lá, não importa. Porque o cara do servidor que sofreu o ataque tem aquele número de IP. Olha que loucura, ele vai chegar no meu provedor porque tem um bloco de IPs que está à disposição do meu meu provedor de acesso. Aí ele vai até lá no provedor de acesso e fala, eu quero saber quem estava operando esse IP. Aí não pode, tem que ter ordem judicial para fazer isso, certo? Agora, eu vou mostrar que tem que ter ordem judicial. Só que é o seguinte, com essa redação vai ficar confusão. Ele pode ter acesso sem ordem judicial aos dados cadastrais de um cara que ele precisa de ordem judicial para saber quem é. Mas vai ficar uma confusão. Sabe o que vai acontecer? O cara vai dar acesso, pela confusão, aos meus dados sem ordem judicial. Ah, mas não é isso que está escrito na lei. Sem dúvida não é. Mas você sabe o que está acontecendo. Você tem centenas de provedores no Brasil e você tem uma confusão na área aí, uma contradição aí. Não podia, os meus dados pessoais não podem ser fornecidos, na minha opinião, sem ordem judicial. Esse parágrafo 3 está equivocado. Não sei se eu estou sendo claro, eu vou correr. Os provedores de conexão e aplicação de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, informações que permitam a verificação do cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, guarda, armazenamento ou tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e sigilo das comunicações. Parágrafo 4º, decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto nesse artigo. Tudo bem, aqui está querendo dizer o seguinte, vai ter que guardar informações de todos nós, quem não guardar vai ser penalizado e o regulamento vai dizer como. Entendeu? Todo mundo vai ter que guardar, e quem guardar e não cumprir as regras de preservação dos nossos dados, também vai ser punido. Então o regulamento é fundamental.
seja para retirar a força dos exageros, seja para não garantir que a Polícia Federal, não toda ela, os grupos conservadores dentro dela e do Ministério Público, não transformem o Marco Civil numa regulamentação draconiana. Repare, quem deve guardar os logs de conexão? O que é log de conexão? Como nós temos um número de... os provedores têm um número de IPs menor do que o número de usuários, cada vez que você pega, se você não tiver comprado um IP, não tem um IP fixo, cada vez que você vai navegar na internet, o provedor te dá um IP. Então, o IP que você está usando hoje não é o mesmo de amanhã. Pode não ser o mesmo. E aí, o que é a guarda de log de conexão? É o IP, o número do IP que a conexão que você tem na tua casa está usando naquele momento. Eles querem saber a hora que você pegou e a hora que você deixou aquele IP. Certo? Então, o provedor de conexão tem que guardar isso pelo Marco Civil. Olha lá o que está escrito. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter o registro de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 1 ano nos termos do regulamento. Então vai ter outro regulamento. Entendeu? Vai ter que ter um decreto. Então, nós temos que ficar ligado nesse regulamento. Agora, olha só. Cabe ao administrador de sistema autônomo. O que é isso? O que é isso? Alguém sabe me dizer? Eu sei, porque na lei diz, não está dizendo que o provedor da URGS aqui, o provedor X, o provedorzinho, tem que guardar log. Aqui está claro, quem tem que guardar log é o quê? Administrador de sistema autônomo. E o que é o administrador de sistema autônomo? Pô, falhei. Tinha que vir logo em seguida aí, mas enfim. O registro de conexão, que é o conjunto de informações referentes à data, hora, início e término de conexão da internet, sua duração e endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados. Esse é o dado que tem que estar guardado. Aí, antes de continuar, queria chamar a atenção de vocês. Vocês devem estar acompanhando que a numeração de IPs versão 4 acabou no mundo. Acabou, não tem mais, certo? Também por isso, mas não só por isso, nós estamos abandonando a versão de 32 bits de endereçamento IP e passando para uma versão de 128 bits, que é do IPv6. Então, nós teremos milhares de IPs à disposição de cada cidadão do planeta. O que vai viabilizar a internet das coisas. Então é assim, vocês já devem, quem tiver curiosidade, vá numa casa de eletrodomésticos e repare a geladeira. A geladeira já tem computador dentro. Ela só não está conectada à internet porque você tem um monte de problema para fazer isso. Na hora que você tiver um provedor que dá IP fixo para você, porque vai ter uma abundância de IPs, o grande problema será outro. Não vai ter necessidade de NAT, essas coisas. Quando o IPv6 estiver estável, eu te dou um IP e acabou. Eu dou um IP para o seu aparelho eletrodoméstico, para a sua geladeira e ponto. Qual que é o problema desse mundo que está por vir nos próximos anos? Não é 10 anos, muito menos que isso. Qual que é o problema disso? É o seguinte, o número de IP X, se eu descobrir que esse IP é do Sérgio Amadeu, sabe o que eu faço? Eu nem preciso de mais nada, eu dou busca com esse IP na rede, eu pego toda a navegação desse IP, e eu sei que esse IP é o da casa do Sérgio Amadeu. O que isso quer dizer? O grande problema nosso é como evitar a guarda e coleta de dados, como evitar a vinculação de uma identidade civil a um número de IP, e não obrigar a guardar dados. Porque, inclusive, isso é um indício, nunca é prova definitiva. Você vê na lei Sarkozy, pegaram o primeiro cara desconectado, acusado de estar baixando música, era um professor que nunca tinha baixado música, hackearam a conexão da casa dele, usaram a conexão e não sabia de nada. Entendeu? Então IP, guardar IP nunca é prova de nada, é um indício. E aqui tem um problema, eu estou colocando um outro problema. Guardar IPs e vincular a identidade civil ao número de IP é uma violação brutal da nossa privacidade. Repare a confusão que nós temos. Logo no artigo, logo abaixo daquele artigo que eu mostrei, o 13, tem esse aqui, ó. Eu já achei. O provedor responsável pela guarda dos registros, espera aí, ó, o artigo fala que tem que guardar a provisão de conexão é o administrador de sistema autônomo. E aqui
ele fala o provedor responsável pela guarda dos registros. Aqui pode ter uma confusão judicial. O juiz pode interpretar que esse provedor é qualquer provedor. Mas repare, não é isso que a lei está dizendo. A lei está dizendo que é só o provedor que é também dono de um pacote, de uma política de IPs. O provedor tem que ser administrador de sistema autônomo. E administrador de sistema autônomo é quem tem um bloco de IPs e é responsável por políticas desse bloco de IPs. Então as TELs são administradoras de sistemas autônomos, a USP de São Paulo é uma administradora de sistema autônomo, mas a minha universidade não é. Ela me provê acesso à internet, mas ela não é administradora de sistema autônomo. Logo, ela não tem que ter uma política de guarda de IPs. Fui claro? Pela lei. Só que vai virar uma confusão. Então, no regulamento, a gente tem que deixar isso muito claro. Agora, repare o artigo 14, que eu quero parabenizar aí todos que lutaram por esse artigo. Está escrito, na provisão de conexão, ou seja, esse provedor que te dá o IP, ele pode guardar a hora que, se ele for administrador de sistema autônomo, a hora que ele pegou o IP e a hora que você largou aquele IP. Mas ele não pode, em hipótese nenhuma, guardar os registros de acesso à aplicação de internet. Sabe o que é isso? Ele não pode acompanhar a tua navegação. Não pode. E as TELs fizeram a maior pressão para poder acompanhar a navegação. Porque eles diziam assim para os deputados, deputado, o Google, uma empresa estrangeira, guarda os dados de todo mundo, e eu, que sou uma empresa brasileira, eu também quero guardar esses dados. E aí nós falávamos para os deputados, deputado, eu posso navegar na internet o dia inteiro e para o resto da vida sem acessar uma única empresa do grupo Google. Em vez de Google Search, mecanismo de busca, eu uso um outro mecanismo, o Sapo, eu uso o Yahoo. Em vez de usar YouTube, eu uso o Vimeo. Em vez de usar Gmail, eu uso um outro provedor. Eu não preciso usar, não é obrigatório usar as empresas do grupo Google. Agora, para acessar a internet, eu necessariamente tenho que usar um provedor de conexão, que é uma TEL em geral. E aí, se esse cara puder guardar os dados de cada página que eu naveguei, cada clique que eu dei na internet, eu tenho uma violação de privacidade brutal, porque eu não tenho escolha. Ele vai poder guardar os dados da minha navegação na rede. E aí os caras falaram, beleza, aí veio o artigo 14. Esse artigo 14 impediu uma violação massiva maior da nossa privacidade. Agora, repare o grande problema, e aí eu encerro, é o artigo 15. Olha o grande problema. O artigo 15 é o seguinte, para quem não tinha lido. O provedor de aplicação da internet, constituído na forma de pessoa jurídica, que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente, com fins econômicos. Repare que quem não exercer com fins econômicos não precisa cumprir esse regulamento. Deverá manter os registros, os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança. Um monte de gente vai vender sala-cofre pra caramba, pelo prazo de 6 meses, nos termos desse regulamento. Olha aí, ó, regulamento. Repare uma coisa. Olha as pegadinhas que tem esse artigo 15. Primeiro, aqui, o provedor de conexão tem que guardar o uso de um determinado IP por 1 ano, certo? Artigo 13. E o artigo 15 diz, o provedor de aplicação. O que é um provedor de aplicação na internet? Você sabe me dizer? O que são aplicações? Está escrito lá no começo da lei. Aplicações de internet é um conjunto de funcionalidades. Funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. Ou seja, tudo. Vocês têm outra interpretação? Funcionalidades, tudo. UOL, IG, Google, Facebook, Twitter, o blog do Sérgio Amadeu, qualquer negócio. Registros de acesso a aplicações de internet, o que é? Conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço de IP. Então, assim, você acessou uma página do, sei lá, UOL, o que vai acontecer? O UOL tem que guardar o seu IP.
certo? Só que você vai falar, pô, mas o UOL e o Google e o Facebook já guardam os nossos IPs. É verdade. Ele guarda inclusive aquele IP, que página ele clicou, quanto tempo ele ficou em cada página, qual o movimento do mouse, ele guarda tudo que ele puder, porque isso vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro. Aí você vai dizer, pô, então a lei só está falando que tem que guardar uma coisa que já é guardado. Só que tem um problema. Qual que é o problema? A lei, ela está obrigando agora todo mundo a guardar, todo mundo que tem qualquer funcionalidade, que tem fins comerciais. Quem não guardava vai guardar. Em vez de reduzir o mercado da quebra de privacidade, em vez de se reduzir a economia da interceptação, a economia da intrusão, o que está acontecendo é que o Marco Civil, na contramão, está incentivando essa economia. Porque olha só, está dizendo que enquanto durar 6 meses, os dados que, sei lá, o UOL pegou daquele IP, tem que ficar guardado, sob determinadas condições de segurança, nos termos do regulamento, pelo prazo de 6 meses. Quando passar esse prazo, sabe o que o UOL vai fazer? Depois de ter garimpado os dados, usado Big Data e feito mineração e tudo, sabe o que ele vai poder fazer? Ele vai poder vender esses dados, vender os nossos perfis. Eles já vendem. Então, na verdade, o que a gente tinha que fazer era reduzir o uso dos nossos dados e metadados sem a nossa concordância informada e consciente. E o Marco Civil, nesse ponto, por pressão de grupos conservadores, está estendendo o mercado da vigilância, a economia da interceptação, e ele vai na contramão do espírito da própria lei. Então eu queria chamar a atenção que nenhum grande provedor, uma vez que ele vai ter que guardar os dados, sabe o que ele vai fazer também? Ele vai guardar o IP, mas ele vai enfiar um cookie na tua máquina. Porque não tem sentido ele só ter o teu IP, as páginas que você visitou. Sabe o que ele vai precisar? Já que ele tem que guardar, ele guarda em sigilo, mas ele guarda inclusive quem é você, ele guarda o que tem na tua máquina, ele guarda um monte de coisa sobre você. E é o que vai fazer simplesmente. É o que eles vão fazer. Então, nós estamos na contramão, na minha opinião, no artigo 15. O artigo 15, ele é muito ruim, ele precisa ser, vamos dizer assim, ou detonado na lei de dados pessoais que vem por aí, que a gente vai ter que batalhar, ou ele tem que ser, na verdade, reduzido o seu impacto no regulamento. E aí eu queria mostrar o cavalinho de Troia que tem nessa lei. E encerro aqui. O cavalinho de Troia é o seguinte, lá no artigo 3, que diz os princípios da lei, olha que bonito os princípios, que é uma lei de fato que garante que visava esses princípios. Liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição, proteção da privacidade, só coisas gerais que depois ela detalha, certo? Proteção de dados pessoais na forma da lei e preservação e garantia da neutralidade. Perfeito. Mas não parou por aí o artigo 3. Ele continua. Preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais pelo estímulo ao uso de boas práticas, responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades, preservação da natureza participativa da rede, até aí tá legal. E aí as teles na calada da noite, no finalzinho, vocês vão ver o que eles fizeram. Enfiaram esse artigo aí, olha que bonito. Olha que bonito. Liberdade de modelos de negócio promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nessa lei. Você vai falar, sim, essa redação é boba. Não é. Porque olha os princípios dessa lei. Esses aqui, a neutralidade da rede, e continua. Dentro do artigo 3 não há hierarquia de princípios. Todos esses princípios precisam ser respeitados. Inclusive nem precisava escrever que não conflitem com os demais. Todos eles têm que ser respeitados. Mas vem cá, qual que é o problema de ter liberdade de modelo de negócio? Nenhum. Se as teles não quisessem, elas que colocaram isso, se elas não quisessem isso para travar luta judicial posterior. Eu queria chamar a atenção de vocês que pelo Código de Defesa do Consumidor, nós não poderíamos pagar 100% de banda larga e receber só 10% como tem no Brasil. E como é que eles conseguem manter um negócio fazendo isso? Porque o judiciário interpreta a lei a favor do capital. Não se iludam.
O Joaquim Barbosa é legal? É legal nada. Ele é um cara que não põe as coisas para funcionar a favor da sociedade. Ele é contra um determinado partido, e isso, quem é contra pode aplaudir, mas isso não é o judiciário. O judiciário não pode ser assim. O judiciário, ele tem que agir conforme a lei, mas ele não age. Então, o que eu tenho de problema? Um juiz em primeira instância interpreta o seguinte: olha, vender a aplicação só para acessar uma partezinha da web não fere a neutralidade e é liberdade de modelo de negócio. O cara deu a sentença, e aí, como nos Estados Unidos, a quebra da neutralidade começou com uma sentença judicial. Só que nós fizemos uma lei para evitar que os juízes dessem ganho de quebra de neutralidade para as operadoras. E eles enfiaram o cavalinho de Troia aí dentro. Então, na regulamentação, que vai ser um decreto ou alguns decretos, eu chamo a atenção de vocês. É crucial que essa regulamentação seja feita com a visão de toda a sociedade e a participação de todos nós, como foi feito o Marco Civil. Se nós não pudermos dar a nossa opinião sobre a regulamentação, essa regulamentação vai inverter tudo que a gente conseguiu com o Marco Civil. Então, temos que continuar que nem escoteiro, sempre alerta e disposto a participar dessa luta, como nós temos feito durante esse período. Obrigado. Agora o Pop, que chegou um pouquinho depois do começo, vai falar. O Pop estava lá no MJ na época. O Pop, se apresenta e fala aí direto. Inclusive, eu não falei no começo, mas eu queria falar para quem quiser fazer alguma pergunta, se vocês dois não se importarem também, que pode interferir, levantar a mão. Já tem uma ali, para a gente não ficar aqui, não virar uma coisa chata. Então, a gente podia mandar ali já aquela intervenção. Tem alguém com microfone ali embaixo? Legal. Bom dia. Sérgio, a pergunta vai para você, lógico. O cara que acha que eu persigo ele. Tranquilidade, meu filho. Só esse ano foram 2 furos. Só, né? Acho que terceiro não vai ter, não, né? Terceiro não vai ter, né? Vamos lá. Sérgio, assim, vendo a questão do artigo 15, a gente sabe que no Marco Civil não há nenhum artigo, nenhuma cláusula que impõe alguma multa financeira às teles. Tu não acha que seria uma saída a multas, assim, pelo menos que com parte de financiamentos altos, para que pudesse evitar essas improbidades das teles? O Marco Civil tem sim a questão, porque tem essa questão da penalização financeira, a multa, a taxa, tem essas coisas previstas, o regulamento pode definir sim. Acho uma boa ideia, mas eu quero dizer o seguinte: o Marco Civil não trata diretamente de teles, porque a Telecom ela é fiscalizada pela Anatel. E a Anatel é um mega problema para nós, né? Você sabe que a disputa do Marco Civil não era as teles no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos e na Europa, elas não se pronunciam, a não ser com seus funcionários de médio e baixo escalão. A direção dessas empresas, eles não falam abertamente contra a neutralidade da rede. Eles dizem assim: não, as possíveis exceções à neutralidade, por motivos técnicos, tem que ser feito, quem tem que definir essa exceção é a Anatel. Por que é a Anatel? Porque se vocês olharem com muita calma e tranquilidade, peguem e olhem quem são os diretores das operadoras de telecom no Brasil, por favor. E olhem de onde eles vieram. E olhem para onde eles vão. Na questão seguinte, não há um distanciamento que tem que haver, na minha opinião, entre o agente fiscalizador e o fiscalizado. Então, quando o Comitê Gestor da Internet começou a exigir, fez a campanha da qualidade da banda larga, a Anatel ficou em saia justa, porque quem tem que fiscalizar a qualidade da banda larga, por exemplo, é ela, a Anatel. Sabe o que ela fez? Cara, e isso não virou um escândalo. Isso que é engraçado, cara. Eu fico impressionado com isso, com essa mídia corrupta que a gente tem no Brasil. Não virou um escândalo o seguinte fato: a Anatel passou
para o sindicato dos donos das operadoras de telecom, que é o Sinditele Brasil, o poder de fazer uma licitação para escolher a empresa ou o processo que iria controlar a qualidade de banda larga. Então, isso foi feito. E aí, nós do comitê gestor na época, eu estava no comitê gestor, nós entramos com o nosso sistema CIMET, que funciona pra caramba, que tem um aparelho feito aqui, inclusive, que eles reconhecem que é sério, porque eles primeiro quiseram falar que como é que fala? Que a qualidade da banda larga era baixa a depender do computador, um monte de cacareco. Aí o que acabou acontecendo? Foi feito um aparelho específico. Bom, nós fomos, na época, concorrer. Obviamente, nós perdemos. Por quê? Porque as operadoras, o sindicato das operadoras escolheram uma consultoria no Brasil, que eu não estou me lembrando o nome, que não tem tradição nenhuma na fiscalização de nada que seja de tecnologia, muito menos de telecom. Ela entrou consorciada com uma empresa de pesquisa que é de uma tele, a O2, que é hoje do Grupo Telefônica de Espanha, que no Brasil mudou de nome para Vivo. Vocês sabem por quê, né? Porque a marca Telefônica estava completamente queimada. Então eles pegaram, no capitalismo, marca, vocês sabem o que é marca. A marca muitas vezes vale mais do que uma empresa. A marca dela vale muito, é um ativo fundamental. E o cara pegou milhões de dólares aplicados na marca Telefônica e jogou no lixo e usa só Vivo. Por quê? Porque está queimado. Porque sabe que o consumidor brasileiro você falava Telefônica em São Paulo, pelo amor de Deus. Por quê? Porque era um péssimo serviço. Não tem dignidade, não tem qualidade, não respeita o consumidor. Bom, mas por que isso acontece? Muito em função da Anatel. A Anatel não cumpre a sua obrigação e ela... A Anatel é a mãe das teles e dos radiodifusores, né? Exatamente. E se ela quiser, se ela for regulamentar isso, viu, Marçoli, o que vai acontecer? Nós estamos perdidos. Então, quando você fala, não, vamos fazer multas e tal, aí tem um problema. Se for a parte de telecom, é a Anatel que tem que fazer. Então, talvez a gente tenha que botar um olho melhor sobre a Anatel e começar a fazer críticas, transformar críticas em ações, propostas, que nem nós fizemos no Marco Civil. A gente precisa mexer na Anatel. A Anatel não dá para continuar do jeito que está. Quer dizer, a minha opinião é essa. Eu acho que a gente precisa ter uma fiscalização sobre eles também. É uma vergonha o que acontece. E eu queria te dizer uma coisa. Eles têm um negócio que chama SCD, Serviço de Comunicação Digital, um regulamento, que eu quero ver, Marcelo, como é que nós vamos resolver. Nesse regulamento, eles falam de guarda de logs para todos os provedores. Só que a minha interpretação é o seguinte: o Marco Civil é uma lei, está acima de regulamento. Então, eles não podem enquadrar os provedores, mas eles dizem, não, mas nós... provimento de internet é nosso negócio, não é? O negócio deles é tele, é infraestrutura. Nós vamos ter que, no nosso regulamento, anular o SCD e garantir um prejuízo menor, na minha opinião, na questão das práticas corretas na rede. Posso fazer mais uma pergunta? Falar um pouquinho, trazer um pouquinho um ponto, aí a gente vai interagindo. Tem mais pergunta ali. A Fátima, quer fazer? Não, deixa eu falar um pouquinho da história da participação, bem rápido, aí a gente vai entrando no debate. Acho que é uma coisa que a gente tem que ter em mente, não sei se está claro para todo mundo aqui, todo mundo participou do processo de mobilização, primeiro contra o AI-5 digital, depois a favor e construindo o Marco Civil da Internet. A gente pode dizer com bastante tranquilidade e certeza que a história do Marco Civil mudou, né, o processo do Marco Civil mudou a história da participação social via instrumentos digitais no Brasil. Isso a gente pode falar com bastante certeza, porque quando o debate do Marco Civil foi proposto pelo Ministério da Justiça, você não tinha grandes cases, não tinha rolado Obama ainda, lá nos Estados Unidos, com White House, /petições e tal. Então foi o Brasil, ele entra nessa agenda da participação digital como o primeiro país que conseguiu
fazer a construção de um projeto de lei, que agora, né, é lei, absolutamente de forma aberta na rede, com debate público e online. Então, a gente tem que ter essa dimensão e essa cultura. Na época, eu estava participando como militante, não estava na equipe exatamente do projeto, mas até como uma demonstração de quanto o projeto era aberto, assim, todos que estavam mais ativos em torno da construção do Marco Civil tinham um acesso muito grande a esse processo de construção. As bases, por exemplo, um dos trabalhos que eu acabei fazendo, que foi a visualização das bases da consulta, de quem tinha contribuído mais, em que artigo, em que princípio, só foi possível porque o Ministério da Justiça, e na época nem era tão comum isso, abriu o dump do banco da consulta. Pegou e falou assim, ó, galera, tá aqui, ó, exportei o SQL, ó, jogou na rede. E aí, diversas pessoas começaram a brincar com aquela informação. Eu peguei numa campus party, eu estava lá de chinelo, com o pessoal do Partido Pirata, e peguei essa missão junto com o pessoal lá, e nós fizemos essa visualização. Depois, o próprio Ministério da Justiça utilizou essas visualizações que a gente fez para enriquecer o processo lá da consulta. E não parou aí, né? Depois disso, a Secretaria de Assuntos Legislativos editou novas consultas usando a metodologia do Marco Civil, que tinha algumas inovações bem importantes, né, como a possibilidade de você interferir diretamente no texto da lei, de você fazer um debate prévio de princípios e depois cair para o texto jurídico, e um outro ponto que eu acho que talvez seja o mais fundamental, acoplado a tudo isso, que é o da mobilização em redes sociais. Né, antes do Marco Civil, não havia muito a dimensão de que quando você faz um processo participativo, quando o governo propõe um processo participativo, é de responsabilidade também de quem está propondo aquele processo mobilizar o maior número de pessoas. Não é que nem um mural que você pendura o texto da lei e vai quem quer e está bom, e no final do processo quem participou era quem tinha interesse. Não, você tem que batalhar, enquanto proponente de um processo participativo, você tem que batalhar e mobilizar para que o maior número de pessoas tenham acesso àquilo. E o Marco Civil teve essa dimensão muito forte e também fez história nesse sentido. E aí, esse processo está conectado também com o protagonismo que o Brasil acabou assumindo nessa agenda, né? Não sei se vocês acompanharam agora, um mês passado, em São Paulo, nós recebemos aproximadamente 80 países, delegação de 80 países, sociedade civil, governos, empresas, academia, para realizar a Conferência NET Mundial, uma conferência global de governança da internet, e o resultado, em termos de protagonismo do nosso país, foi muito imenso, né? Porque todos os atores do NET Mundial, as pessoas que estavam lá, saíram super impressionados com a nossa capacidade, não só de organizar a conferência, de fazer a conferência acontecer, conectando 30 hubs do mundo inteiro para participar remotamente. Até a equipe que estava cuidando disso estava até aqui no FISLE, né, a Karine, o Juca. Ou seja, uma tecnologia social nossa, que foi aplicada ali na conferência para permitir que 30 países participassem de forma remota, assim como a realização da Arena NET Mundial, né, que foi um evento que a Secretaria-Geral propôs, e nós coordenamos, teve participação, minha participação, Marcelo, também muito ativo nisso, que foi um momento de participação social ali no Centro Cultural São Paulo, conectado com o NET Mundial, que a gente realizou 8 diálogos transmitidos online, com mobilização, passava diariamente pelo link do streaming mais de 1 milhão de pessoas, né, do Brasil e do mundo, transmissão bilíngue, inglês e português. E isso teve um impacto também muito grande. As pessoas, os estrangeiros e brasileiros que participavam da Conferência NET Mundial, iam para a Arena e voltavam, ficavam fazendo esse trânsito. Na conferência, o assunto, quando eu tinha um debate na Arena sobre um assunto relevante, o bochicho na conferência era a Arena, né, e a gente conseguiu fazer isso muito bem. Agora, lembrar que, na verdade, isso se iniciou com uma consulta pública.
E nós lançamos no dia 20 de março, né, que é a consulta pública Que Internet Você Quer. Eu convido muito fortemente todo mundo a olhar o relatório dessa consulta, está lá no participa.br/netmundial. Esse relatório está em português e inglês. Foi uma sistematização que a gente fez de uma consulta que teve a participação de mais de 200 mil pessoas. Mais de 200 mil pessoas passaram pela consulta, deixaram seu voto ali. Foi uma metodologia de priorização aos pares, né, em que você podia participar de pelo menos duas maneiras, né? A primeira, escolhendo uma das opções que já estava ali como resposta para a pergunta, que internet você quer, e uma outra maneira, propondo uma nova ideia que entrava naquela roleta de votação e passava a ser também disponível a que as outras pessoas priorizassem. Ou seja, no final da consulta, mais de 300 ideias foram colocadas pelas pessoas, e numa lista priorizada com a participação de 281 mil votos. 281 mil votos. Foi. A ferramenta foi criada em Princeton, né, essa lógica da priorização aos pares, e o criador da ferramenta, dias depois da gente ter divulgado o relatório, ele postou no blog do All Ideas, no blog lá da universidade, do projeto, que a Secretaria-Geral da Presidência da República tinha realizado a maior consulta de todos os tempos usando a ferramenta Pairwise. E eles estão super antenados com isso que está acontecendo aqui, super impressionados com a gente ter conseguido esse resultado. Para a gente, assim, isso demonstrou que a internet é um assunto que mobiliza mesmo, né? E também demonstrou o sucesso também da nossa estratégia de não só colocar uma consulta cuja participação era simplificada, porque você podia participar também só votando, não precisava participar necessariamente construindo argumentos, mas também o sucesso em ter conseguido mobilizar tanta gente para aquilo. Esse relatório que nós produzimos é um relatório primoroso, ele aponta 6 eixos de incidência aí da população brasileira que participou da consulta, em torno de 200 mil pessoas que passaram por ali. Quais foram os pontos mais destacados, né? Posso até trazer assim bem rapidamente o que mais ficou em evidência é a questão da qualidade, a velocidade do acesso. Isso apareceu muito forte. Agora, e nos alegrou que apareceu não num sentido de ver a internet só como um serviço, né, um consumidor de um serviço como outro qualquer, mas aparecia no texto das propostas que ficaram bem colocadas, aparecia a internet como um direito fundamental. Então, o acesso, não como um acesso a um serviço qualquer, mas o acesso como um direito, a afirmação de um direito que habilita outros direitos. Então, isso apareceu em alguns textos e nos impressionou que esses textos que falavam de direito foram preferidos pelas 200 mil interações que passaram ali pela consulta. Apareceu acesso à informação, acesso à rede, apareceu privacidade e também outra surpresa agradável é que apareceu neutralidade. Uma proposta ali de internet livre e neutra. Foi uma proposta que agradou também as pessoas que passaram ali pela consulta. O relatório, repito, é muito, muito legal, está muito bem sistematizado e está disponível ali no participa.br/netmundial. É um orgulho para o nosso país a gente ter realizado essa consulta, então acho que tem que ser de conhecimento de todos vocês o resultado, porque realmente é um ativo para nós. E aí, eu vou deixar uma mensagem no final aqui, que é a mensagem, primeiro, da regulamentação. Tá? A regulamentação, a gente está numa perspectiva muito boa de fazer ela de forma participativa. Vou citar agora uma aspas da presidenta Dilma durante um papo na internet, que foi feito durante o Net Mundial, em que ela deixa isso bem claro com todas as letras. Abre aspas. Haverá um decreto regulamentando essa lei. Ele será discutido amplamente pela internet e com toda a sociedade, para que nós possamos aprimorar cada vez mais esse dispositivo que assegura a privacidade, coibindo eventuais abusos. Fecha aspas. Olha aqui. Ele será discutido amplamente pela internet e com toda a sociedade. Então, eu acho que aquilo que os pontos que o Sérgio traz de preocupações, esse realmente vai ser o momento
da gente conseguir fazer um debate que levante esses pontos na plataforma participativa e que a gente consiga encaminhar de forma como determinou a presidenta aqui, que é assegurando a privacidade e coibindo abusos. Né? Então, isso é uma coisa muito importante a gente ficar ligado. E outro ponto que eu acho que é legal que todos que tenham acesso e proximidade a esse processo, que é fazer o debate e a disputa na rede. A rede entrou numa lógica agora, pré-eleições, em que vale tudo, né, no debate eleitoral, e a gente está correndo o risco de perder uma coisa que é um ativo, não é do governo brasileiro, não é do Partido dos Trabalhadores, um ativo da sociedade civil brasileira, reconhecido mundialmente, que é o Marco Civil da Internet. A gente está correndo o risco de rifar o Marco Civil da Internet por causa da disputa eleitoral, porque tem pessoas que estão com má fé mesmo, querendo colar o Marco Civil numa suposta estratégia de censura e tal, mas tem pessoas que estão caindo nesse conto, porque não foram atrás da informação, não viram. Né? O Marco Civil, o Marcelo já falou isso em outros momentos, né? É legal você apontar isso aqui, ele reuniu uma amplitude de parcerias que nunca nenhum outro projeto no mundo, no Brasil, tinha reunido. Então, não é assim, não estamos falando de um projeto partidário, não estamos falando de um projeto do povo brasileiro, da sociedade civil brasileira. Então, a gente precisa defender ele, independente das nossas preferências eleitorais. E o outro ponto, que eu acho que é um ponto que vai ter que ter muita atenção, o Sérgio também já colocou aqui, que é disputar os sentidos da neutralidade da rede. Porque agora a disputa está nisso. Porque a gente conseguiu colocar a neutralidade no texto do Marco Civil, a gente é elogiado internacionalmente porque os países não estão conseguindo, pelo lobby das operadoras internacionais, né? Mas nós conseguimos, só que isso não basta, a gente precisa garantir na regulamentação e em todos os outros instrumentos que o sentido da neutralidade da rede que prevaleça seja o sentido que garante a liberdade para os cidadãs brasileiras, e não um sentido morno e xoxo que deixa a internet à mercê desse tipo de ingerência aí de quem provê a conexão. Então, acho que também é um outro ponto para a gente destacar. Obrigado. Deixa ele fazer uma intervenção. Tem microfone. Eu vou levar lá. É? Aonde? Beleza. O Ricardo até começou a responder a pergunta que eu ia fazer para o Sérgio. Eu acho assim, a gente tem que ser escoteiro e olhar para o regulamento, como ele falou. Então, o que a gente sabe desse regulamento? Aí o Ricardo falou assim, a presidente disse que vai ter uma participação geral. Eu acho assim, gente, nós precisamos saber, de fato, o que vai ser esse regulamento. Sabe por quê? Do mesmo jeito que aquele último pontinho lá foi colocado no cair da noite pelas operadoras, óbvio e evidente que esse regulamento vai passar por processos semelhantes. Então, essa história da gente ser escoteiro e tomar cuidado, agora vai ter que ser muito pior. Porque a qualidade do texto é fundamental para que os nossos objetivos sejam conseguidos. Fundamental. E muitas vezes um texto parece que é bom, e quando a gente efetivamente examina, não é não. Então, o que de fato a gente sabe desse regulamento? Tem uma data para ficar pronto? Quem é responsável por ele? Vai ter uma comissão, um comitê? Vai ter quem responsável por ele? Quem da sociedade civil vai participar? O que nós podemos fazer para efetivamente participar desse regulamento e que, alíneas quaisquer não sejam colocadas no cair da noite? Porque aí não vai ter como ir mexer mais. Obrigada. Beleza. Nós temos aqui 3 intervenções. O Marcelo, a fala dele agora. Então, depois ele vai responder e a gente vai continuar essa dinâmica maluca aqui para
não ficar só a gente falando. Passa aí para. Acho que ele tinha se inscrito. Ele aí de amarelo tinha se inscrito primeiro. Ele aí. Até preferia falar depois do Marcelo, mas acho que em alguns momentos ele já conhece a minha posição e do que eu expressei ontem no debate. Chamando de marco senil, não apenas no sentido, não com S necessariamente, mesmo que se fosse, ele nasce como um marco que refere à origem da internet, uma origem militar, então aí sim seria com S, mas é um marco senil de um jogo de cena perigoso. Por quê? Ele aponta para uma dominação do capital lobista, para questões estruturais que não são abordadas se viesse junto com o marco civil, né, o marco regulatório das comunicações, que é mais abrangente, e não são coisas distintas. Nós estamos trabalhando num universo midiático, e aí a minha discordância com as posições da mesa, de tentar segmentar. Não, a internet... Não. A própria Manatel, né, que o Marcelo colocou bem a mãe das operadoras, ela está fazendo a gestão desse lobby, não apenas no Congresso, mas no governo. Porque desde que o Fernando Henrique conseguiu o preço da sua reeleição, trazendo o modelo europeu das agências, está claro que a regra do jogo agora é essa. A corrupção é a moeda de troca permanente. Então a gente não pode ser ingênuo de estar entregando uma militância qualificada, como tem aqui, né, uma luta estratégica de dominação da informação, que é a commodity, né, se a gente enxergar no sentido do capital, mas é o poder essencial à informação de decisão individual, coletiva, comunitária, social. Esse é o aspecto estratégico que está em debate. E mais, a gente tem que fazer uma cobrança, não é no Congresso apenas, é principalmente, como está chamando a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, do governo, que virou as costas covardemente para a lei de médios. E que não trouxe para o debate, depois de uma conferência nacional de comunicação, que agregou mais de 600 propostas e diretrizes, sequer citadas em qualquer momento por um governo que se preste a ser sério para tratar na maneira participativa, ideológica e dialética com a sociedade. Ponto. Isso tem que ficar claro. Nenhuma central de lutas dos trabalhadores, eu não falo o nome da Conlutas, mas estou tentando agregar as nossas lutas estratégicas a refém dos monopólios da manipulação. Não apenas nos movimentos de junho, nos protestos populares, nas greves permanentemente, criminalizando lideranças sindicais, movimentos populares, lideranças comunitárias. Então, nós estamos num cenário que sim é de enfrentamento, mas que estratégia de enfrentamento a gente está deixando de lado? Os pontos mais estratégicos, né? A própria estrutura da obsolescência planejada na matriz industrial, muito tranquilamente poderia ser um ponto de discussão, indo os dois momentos, marco regulatório e marco civil, para um momento único de discussão. Esse é o ponto fundamental, porque senão nós vamos ficar reproduzindo aqui, reificando, Escola de Frankfurt, lixo cultural, poder de lobby. E essa guerra midiática, ela não é simbólica, ela é bombástica, ela é concreta, ela é degradante a todo princípio e valor humanista. Se é que se dá para pensar nisso num plano de subcidadania virtual. Esse é o ponto. Beleza. Gostei de subcidadania, cara. Você topa a gente falar, vai ser rapidinho? Tá. Só porque daí a gente dá uma Marcelo e depois volta. Companheiros, é o seguinte, olha, eu já tinha participado aqui de 3 debates como leigo no assunto internet. Isso aqui eu queria falar como se fosse a sociedade civil como um todo. Eu tinha colocado, o companheiro estava em um debate, eu fiz uma pergunta que, lamentavelmente, não foi respondida, porque a gente veio aqui para esse encontro com o objetivo de um software livre. Os companheiros fizeram uma grande apresentação sobre software livre. Dentro desse software livre, está havendo uma regulamentação da internet, que é o Marco Civil, que foi votado por 513 deputados que votaram sim e um deputado votou não.
mas todos colocaram que aqueles deputados que foram procurados para falar sobre o marco civil da internet, que nenhum deles tinha a informação como o companheiro Sérgio Amado, como o companheiro Ricardo, como o Marcelo, como o companheiro Airan, que tem a informação correta. O que fica muito difícil depois para a sociedade é que tem na lei que tudo vai virar na justiça, e os juízes não estão preparados para julgar crime na internet. Nem os agentes da Polícia Federal estão preparados para trabalhar com esse tipo de situação. Eu fico preocupado quando é criado esse tipo de lei. Quando é criado uma lei, como a companheira acabou de dizer aí, eu quero ver essa lei depois de pronta, porque o companheiro colocou muitas pegadinhas que tem ali. E aí, companheiro Sérgio Amado, as leis que são feitas aqui no Brasil, a gente pode até considerar que ela vai ser considerada nos Estados Unidos. Pelo contrário, os Estados Unidos cria a lei e eles vão invadir e vão fazer a lei de segurança. A lei de segurança é feita lá na ONU. Quem faz as leis da internet são as empresas multinacionais. Não adianta eles criar as leis, porque agora, recentemente, veio uma lei da Copa do Mundo que foi votada pelo Supremo Tribunal Federal, que é contra toda a Constituição Federal do nosso país. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir desse momento da criação dessa lei, a gente pode estar mais exposto na internet. Porque tudo, nego vai jogar para o judiciário, e o judiciário vai ser aquilo que o companheiro Sérgio Amado acabou de colocar aqui, sem nenhuma informação, sem nenhum detalhe para entrar no debate, e aí sim eu tenho medo dessa lei, porque a interpretação que vai ser dada por alguns juízes, porque eu não confio na justiça brasileira. Beleza, valeu, ninguém confia. Oi. Marcelo Branco, por favor. Eu tenho uma apresentação ali, eu não sei nem se eu vou usar, porque o negócio já começou no perguntas e respostas aqui, mas eu só queria começar pelo fim. Claro que não, discordo totalmente do que tu falou. Se nós não tivéssemos uma lei como o Marco Civil, isso já vem acontecendo, né? O desrespeito à privacidade, né? O uso comercial das nossas informações, a espionagem, isso já vem acontecendo, decisões judiciais absurdas, isso já vem acontecendo. O Marco Civil é exatamente o contrário, tentar nos proteger, né? Mesmo que não seja perfeito. Então, o único debate que dá para fazer dos críticos ao Marco Civil, e o resto ou entrou na discussão partidária, ou são pessoas manezão mesmo, que não entende nada do que está acontecendo e ficam repetindo coisas que o Marco Civil é censura, que o Marco Civil é quebra de privacidade. É tudo absurdo isso, né? Então, não vamos... Temos que ver o que está acontecendo, qual é o problema real, né? Então, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, eu vou quebrar aqui um pouco o protocolo, até porque todo mundo já falou do Marco Civil, para também, eu acho que nós tínhamos que começar uma campanha aqui nesse FIS, uma campanha pública, aproveitando a presença aqui do Marcelo Metal. Levanta aí, por favor. Né? O Marcelo Metal é uma vítima aí da Polícia Civil, da Polícia Federal, uma vítima enfim, né? Ele, há uns 2 anos atrás, corajosamente publicou um furo, né, no site da ANP, Agência Nacional do Petróleo, né, um furo, uma falha cometida pelos técnicos da agência no site, publicou isso, e essa denúncia via internet, como é a lógica do movimento software livre, né, mostrar a falha, e não só mostrar para o administrador de forma secreta, mandando um e-mail para o cara, mas transformar isso em algo público, para que aquela falha possa ser vista por outros administradores e corrigir os seus sistemas, não só na ganhar. E o que aconteceu? Surpreendentemente, né, um dia depois da votação do Marco Civil, acho que é uma reação da polícia aí, né, um dia depois da votação do Marco Civil, ele teve todos os seus dispositivos que armazenam dados da sua casa confiscados pela Polícia Federal, né? E naquele momento em que confiscaram, ele não sabia nem quais eram as acusações, porque corria em sigilo de justiça. Então imagina alguém chegar na tua casa, estamos confiscando todos os teus equipamentos. Qual é a acusação? Ainda não temos, você vai saber daqui a alguns dias, né? E agora ele sabe, são acusações ridículas de 2 crimes que ele não cometeu, enfim, né? E ele ainda não sabe até agora quem fez a denúncia, que isso vai ser
posteriormente, quando o processo... Então imagina, eu não sei se isso é legal. Arnaldo, tem algum jurista, advogado por aqui, legal, Arnaldo? sem dúvida, né? não é. Não é legal. Não é legal. Mas se é legal, é um absurdo, porque imagina, o cara primeiro tem seus equipamentos confiscados, não sabia nem de quem estava sendo acusado. Agora, semana passada, passou a saber de qual é a acusação, mas não sabe quem acusou ainda, vai ficar sabendo depois, né? Então, eu estou colocando tudo isso, porque junto com a história lá dos servidores do Saravá, né, foram duas iniciativas, né, vindo da Polícia Federal, vindo dos policiais, dos ratos aí de cybercrime, né, que violam, pelo menos, os princípios ou a lógica que moveu a nossa luta do software livre, então, né, do Marco Civil da Internet. Né? Então, não é isso que nós estávamos construindo. Né? E eu acho que o artigo 15º, que o Sérgio Amadeu centrou fogo aqui, né, é o principal problema do Marco Civil da Internet brasileira. Né? Não porque existe o artigo 15º e a partir de agora eles vão começar não, porque isso já é feito todos os dias. Né? Então, é o que nós não conseguimos garantir, né, colocando que a guarda de lá e tal. Então, mais peca pela falha de não conseguir garantir os direitos, o artigo 15º, do que o artigo 15º é o início da quebra de privacidade no Brasil. Não, a quebra da privacidade já existe, né? Então, se o artigo 15º existisse ou não, esse tipo de absurdo, etc., já estaria sendo cometido e tal. Né? Então, só queria colocar. Queria aproveitar o seguinte, também para mudar um pouco o tom, é claro que é um evento nosso aqui, e a gente tem que apontar todas as falhas, todos os erros, né? Mas acho que, voltando ao que o Pop colocou, né? O Marco Civil da Internet brasileira é um texto extremamente sofisticado e é a legislação mais moderna no mundo do que diz respeito aos direitos da internet no Brasil. Então, além de nós ter esse texto, que eu acho que isso é muito importante, nós temos que valorizar o processo, como ele foi construído. Né? Todo mundo aqui já ouviu falar de iniciativa de governo aberto, etc., etc. Né? E quando a gente vê experiências concretas de governo aberto, isso o que é o governo aberto? Não é a transparência, é como que o governo consegue construir suas políticas públicas através do uso das mídias sociais, dos canais de participação digital. Né? E no mundo não existe, nós não conhecemos casos concretos onde isso tenha acontecido. Talvez a reforma da Constituição da Islândia usando a plataforma, não há, se vai fazer uma pesquisa no planeta inteiro, não existe. E nós no Brasil, muito antes, né, desse tema ser o desafio para os governos, a iniciativa de governo aberto, nós já exercemos, né, essa experiência de construir uma lei, então acho que isso precisa ser valorizado. E não muda só em relação à lei do Marco Civil, é um desafio. Eu acho que uma exigência da sociedade civil, por que os outros processos não podem ser assim? Por que a gente não tem um processo participativo via internet, por exemplo, para construir as políticas de saúde, para construir as políticas de educação, para avançar na reforma agrária? Por que isso não pode ser feito de forma colaborativa, usando a internet como plataforma, se para uma lei extremamente sofisticada, de um tema que para a maioria da população é um tema estranho, o tema técnico da internet, foi possível? Por que isso não é possível para temas mais populares, etc., usar a internet como plataforma? Então, aqui se coloca um outro desafio. E esse desafio, acho que cada vez mais pressionando as administrações públicas para tentar equacionar esse desafio. Porque a gente viu nas manifestações de junho no Brasil, e das manifestações que há mais de 4 anos movimentam o mundo inteiro, essas manifestações via internet, né? Esses jovens manifestantes que chegaram em boa hora, né? Além da pauta específica, contra o aumento do transporte público, enfim, na Tunísia era outro tema, na Espanha era a reforma da lei da internet, que ia criminalizar as práticas de compartilhamento. Em cada lugar teve um processo inicial que detonou uma viralização da indignação, um processo típico da internet, para fazer a compreensão do que aconteceu, não é só uma análise de conjuntura analógica, tem que entender os processos da internet, como se viralizou essa indignação no Brasil, etc. Mas só estou contando tudo isso, nós vivemos isso no Brasil, nas ruas e nas redes, né? Mas para dizer que existe um fosso enorme hoje entre as formas de participação cotidiana da população brasileira, da maioria da população brasileira, principalmente dos jovens, e da democracia representativa que nós lutamos, muitos morreram para construir, que é a democracia que conhecemos hoje, né? Republicana, pós-Revolução Francesa, etc. Né? Mas está claro que essa democracia hoje ela é insuficiente, ela é uma caricatura de democracia. Né? Então,
esse processo do Marco Civil, acho que também ele nos ajuda a compreender, essa necessidade dos estados, dos poderes públicos, se aproximar dessas novas formas de participação que estão sendo construídas aqui, como Participa BR do governo federal, com o gabinete digital do governo do Rio Grande do Sul, né, que é um desafio, acho que tem um longo caminho pela frente, mas é exatamente o fosso entre as novas formas de participação, como as pessoas funcionam de forma horizontal, sem hierarquia, de forma colaborativa, os conceitos que o software livre conseguiu disseminar para as outras áreas de atuação da política, etc, etc, etc. Né? No entanto, existe uma diferença enorme de como funciona o Estado, como funcionam as estruturas verticais, né? As estruturas lentas, burocráticas, a lógica do nosso parlamento é um nojo. Então dizer o seguinte, que esse parlamento que está aí nos representa, claro que não nos representa, né, cara? Né? O Marco Civil que saiu da consulta pública era muito melhor do que o resultado passando, cada vez que entrava numa lógica parlamentar de negociação, o texto ia piorando. Né? Vai votar em novembro, o texto era melhor, não conseguiu votar. A lógica parlamentar é a lógica, cada vez vai piorando. Então, um texto, cara, que em novembro, eu estava lá no parlamento, o Sérgio também, nós falamos lá. Né? Um texto que em novembro teve apoio do PSOL, a Aberte, o cara da Veja falou a favor do Marco Civil, o Estadão falou a favor do Marco Civil, a Folha de São Paulo falou a favor do Marco Civil. Nos deixamos lá. Mas todos eram a favor do Marco Civil e não votavam o Marco Civil. Nós não conseguíamos ter o Marco Civil votado, porque um único setor, né, ali é o legítimo 99% versus 1%. Né? Um único setor, que é o setor de telecomunicações, o único setor impedia a votação do texto do Marco Civil. Né? Então, acho que isso remete também para questões políticas. Né? Esse financiamento de campanha feito por empresas é uma vergonha, tem que acabar, a reforma política é importante. Quando se fala em reforma política, todo mundo, o que é isso? Tal. É isso. Né? Então, enquanto empresas financiarem deputados, tu vê um único conglomerado de corporações consegue ter no bolso mais de 200 deputados e trancar a pauta do parlamento durante meses, né? E com uma aliança que até o PIG, entendeu? Ficou ali sem, etc, etc. Né? Então eu queria só registrar isso, né? Mas acho que nós temos que ter isso como uma vitória. As vitórias nunca são 100%, né? Acho que entre a nossa vontade, o nosso desejo, existe uma mediação política da correlação de forças, né? E essa mediação política da correlação de forças é a vida real. Então, por exemplo, o único diálogo que dava para fazer de crítica à aprovação ao Marco Civil, acho que é o canal do Otário. Né? Porque o canal do Otário colocou elementos que dava para dialogar, né, com eles. Não é dizer que é censura da Dilma, não. Eles levantaram os pontos concretos que nós concordamos, que tem problemas naqueles pontos, etc, etc. O problema do canal do Otário é que parece que eles não vivem no mundo real. Né? Como é que tu pode aprovar o Marco Civil sem entrar na lógica do parlamento? Quem vai ter que votar isso é senador, é deputado, que é financiado pelas telefônicas, pelas operadoras, etc, etc. Né? Então, eu estou colocando o seguinte, só para concluir. Acho que aqui minha fala super desorganizada. Né? Primeiro, dizer o seguinte, que é uma conquista, nós não podemos sair disso com uma derrota, transformar uma vitória numa derrota. Nós temos a legislação mais moderna do mundo, tem uma batalha pela frente, que é a batalha da regulamentação. Né? Eu acho essa lei mais importante do que as outras leis que tentam regulamentar qualquer coisa, até porque é uma regulamentação ao revés, é um copyleft da regulamentação. Todas as regulamentações tentam regulamentar, enquadrar, disciplinar o que pode, etc. Né? Essa regulamentação do Marco Civil, até 2006, nós éramos contra qualquer tipo de regulamentação da internet. Né? O Tim Berners-Lee, etc. A partir de 2006, um manifesto do Tim Berners-Lee em relação à neutralidade na rede, ele pede, né, uma regulamentação para a internet, para garantir que a internet continue funcionando livre como ela é. Então, todo o esforço de quem construiu o Marco Civil não foi para tentar limitar ou dizer o que era, exatamente que a internet continue funcionando como ela sempre é. E nós tivemos dentro do campo do governo adversários nesse processo. Nós não podemos esquecer o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, né? No primeiro momento, e durante todo o primeiro processo, ele era claramente contra a neutralidade na rede. O discurso dele é que as operadoras tinham que ter modelos de negócio, a internet é um negócio e tal. Né? E a Anatel sempre uma vergonha. A Anatel sempre é uma vergonha. Nós temos que, além de fazer essa campanha aqui pela defesa do metal, né, pela defesa do Saravá,
né? Mas também nós temos que começar uma campanha para detonar a Anatel. A Anatel, hoje, a Agência Nacional de Telecomunicações, que regulamenta o setor de telecomunicações, deveria estar protegendo os usuários, né? Para que a gente tivesse uma regulamentação tal. A Anatel hoje ela obedece às radiodifusoras, às empresas de comunicação do Brasil, ela está principalmente, e as empresas de telecomunicações, e uma relação que o Sérgio levanta, uma relação promíscua. O cara às vezes é presidente de uma tele e depois vai para a Anatel, né? Ou ele é presidente da Anatel e vai presidir a Telefônica no mês que vem. Então, como é que um órgão que se diz Agência Nacional de Telecomunicações pode nos proteger, né? Então, a vergonha nesse processo todo, né? E acho que expôs bastante, né? É o papel da Anatel em tudo isso, né? Como uma agência que precisamos detonar ela pelo papel ridículo que ela cumpriu aí, né? No próprio processo de governança da internet, que é o nome da mesa e não tem nada a ver com o que nós estamos falando de marco civil. Marco civil não é a governança da internet, é outra coisa, Mas, enfim, no processo de governança da internet, né? A Anatel e o ministro Paulo Bernardo defendiam que a governança global da internet, num discurso nacionalista, anti-norte-americano, né, mas que na verdade era a favor das teles, né, que ao invés do ICANN, que era dos americanos, e o ICANN faz um excelente trabalho técnico, nós todos reconhecemos aqui, ninguém quer detonar o ICANN, mas eles detonavam o ICANN e colocavam como alternativa para administrar a internet a União Internacional de Telecomunicações, que é um órgão da ONU, etc., mas na verdade é o órgão das empresas de telecomunicações dentro da ONU, né? Então a Anatel defendeu isso, defendia durante que as exceções da neutralidade na rede fossem feitas pela Anatel, tentava detonar o Comitê Gestor da Internet brasileiro. Então, para concluir aí, eu acho que a luta continua, né? Tem muitas batalhas pela frente, mas acho que nós tivemos uma grande vitória, mas como o Sérgio Amadeu falou, não dá para achar que a batalha acabou. Tem outras batalhas pela frente, a reforma do direito autoral acho que talvez é a mais difícil de todas, né? Na estratégia que nós usamos lá no tempo que o Gil era ministro, era exatamente não trazer o tema da reforma do direito autoral para o marco civil, mesmo que tudo que fale da reforma do direito autoral, boa parte caberia num marco civil, porque tem a ver com a internet, né? Mas estrategicamente o Gil na época disse o seguinte: mas não vamos botar a reforma do direito autoral dentro do marco civil, senão não passa. Né? Porque se nós tivermos agora o lobby das teles e quase que não conseguimos aprovar a lei, imagina a reforma do direito autoral que vai ter vários artistas, Chico Buarque, Roberto Carlos, etc., contra a reforma do direito autoral, certamente. Né? Raul Elvanger, Bebeto Alves aqui no Rio Grande do Sul, contra a reforma do direito autoral. Então a barra é muito difícil, né? Porque a velha guarda, né? Então o cara que teve uma música numa novela fez sucesso, quer viver a vida inteira sem trabalhar, né? Então esses caras são contra a reforma do direito autoral, né? O cara fica lá, bom, fiz uma música na novela, nunca mais preciso trabalhar, né? Etc, etc. Então eu acho que temos batalha. A outra é a lei de proteção de dados, então acho que são, no nosso campo aqui de tecnologia e tal, acho que são as leis que vêm pela frente, a reforma do direito autoral e lei de proteção de dados. E eu acho que na lei de proteção de dados e na regulamentação a nossa luta é para neutralizar os efeitos nocivos do artigo 15º, que é possível fazer, hackear a própria lei. Né? Hackear a própria lei. Então, se o artigo 15º... E o artigo 15º não é uma imposição das teles. Né? Não. O artigo 15º é pior, cara. As teles ainda pagam campanha, exatamente. As teles ainda pagam campanha de 200, 300 deputados, né, cara? Ainda pode dizer, pô, tem razão lá, eles têm um poder. Cara, é um lobby de polícia, de araponga, de auditor, de cyber-rato, entendeu? Vendedor de sala-cofre, né? Dos escritórios Opsi Blue, né? Amigo meu não, irmão, né? Dessa máfia que vende terror, né, nas redes para ganhar com segurança. Então são os especialistas em segurança. Tem uma tal de uma Patrícia que inventaram, a Patrícia Tech, né? Nunca ninguém viu ela nem mais gorda, nem mais magra, mas agora está todo dia na Globo falando sobre cybercrime e tal. Eu sou, desculpa, há 35 anos que eu sou dessa profissão, né? E sempre esses caras que baixam terror, que suas redes vão ser invadidas, os delegados, etc., é para vender o seu trabalho, né, cara? É para vender o seu trabalho. Então, é um absurdo que a gente tenha o artigo 15º, né, como um lobby dos policiais, né, e do Ministério Público. Serginho. Muito bom, Marcelo. O cara foi muito bem. Pô, Marcelo, eu vou pedir para falar agora que eu tenho uma mesa agora para apresentar uma ferramenta de mobilização instantânea que nós vamos precisar muito, inclusive para defender o metal.
A gente tem um aplicativo que a gente criou, e eu vou falar sobre isso, eu e o Rodolfo, daqui a pouquinho, a 1h na 41. Todos somos metal, vou lançar uma campanha aqui. A denúncia do metal, vários de nós aqui nós republicamos, eu republiquei no meu blog, republiquei no Facebook. Ele passou para mim, nós vamos... Todo mundo, então somos todos cúmplices. Na verdade... Nós também queremos ser enquadrados, na mesma lei. Eu queria dizer o seguinte, infelizmente o que falou aqui teve que sair, eu não sei o nome dele, eu peço desculpas, mas eu queria dialogar com uma coisa rapidamente, falar super... Porque ele disse assim, não, quem cria leis de internet são empresas americanas, tal. Eu queria dizer o seguinte, não é bem assim. Não é bem assim. A internet, ela é uma rede aberta, a maior parte das criações da internet são feitas nos Estados Unidos, sim, mas todos nós podemos participar dos processos de governança da internet, de criação dos protocolos. A internet é um arranjo de protocolos, e se a gente não participa é porque nós não estamos querendo participar. Porque se a internet continuar funcionando do jeito que ela é hoje, ela não tem um centro, ela tem um esquema de governança, tem força-tarefa de engenharia de rede, tem a questão dos protocolos de endereçamento, e o que nós queremos é reduzir mais ainda o poder de interferência dos governos nisso. Essa que é a questão. E o governo americano que fazia esse discurso já não pode fazer mais. Eu queria até dialogar com o companheiro. Nos Estados Unidos, hoje, tecnicamente, eu sou cientista político de profissão, né, eu estudo teoria. Tecnicamente, os Estados Unidos hoje é um estado de exceção. Porque eles lá podem fazer, metal, o que fizeram com você, sem ordem judicial. O problema é que um juiz te deu uma ordem judicial para um policial apreender tua máquina. Na verdade, nos Estados Unidos, alegando um suposto combate ao terror, eles fazem, inclusive prendem você por 2 dias, sem nenhuma acusação formal, só por suspeita. Isso tem nome, chama-se estado de exceção. No Brasil, ao contrário, querendo dialogar com vocês, o Marco Civil, eu queria que você encontrasse no Marco Civil, inclusive o pessoal do Zanon Brasil, que andou falando assim, um controle do governo, eu quero que eles me apontem uma linha onde o governo pode fazer qualquer coisa sem ordem judicial. Quero que me aponte uma linha. Não tem. Nesse sentido, queria chamar a atenção. O Marco Civil não veio para deixar a coisa como está. Porque a coisa como está é o seguinte, o Ministério Público, com um negócio que chama TAC, Termo de Ajuste de Conduta, estava fazendo a apreensão do servidor do Saravá, que foi feito sem ordem judicial, porque existe termo de ajuste de conduta. A partir do Marco Civil regulamentado, não vai poder mais fazer. O termo de ajuste de conduta tem que estar de acordo com o Marco Civil. E eles não estavam, eles mandavam o nego guardar logo 5 anos. Faziam o que queriam. Então o Marco Civil não é qualquer lei. Então eu queria discordar um pouco. É claro que eu concordo com você no seguinte, o Marco Civil tratou da internet, não tratou da regulamentação, como a Argentina fez, da lei de meios, na verdade da mídia, da radiodifusão. Assim como o Marcelo falou que a gente não tratou de direito autoral, se a gente fosse tratar da outra lei, nós não tínhamos avançado. E quem estava hoje quebrando a neutralidade eram as teles. Então eu queria chamar a atenção. Eu fui um dos caras que lá atrás eu falava para o Marcelo, uma lei que junta tudo, você viu o risco que a gente correu aqui com o Marco Civil. Porque se a gente garantiu a neutralidade, no meio da lei, a polícia, os setores vigilantistas cresceram. E para provar a neutralidade, eles conseguiram aprovar esses cacarecos que enfiaram na lei. Porque tem muita negociação no Congresso, é o Congresso que vai votar. Então, a lei de regulamentação da mídia de massa, eu acho que tem um problema. Falavam assim para mim, a internet ninguém liga. Nós conseguimos fazer um movimento nacional, conseguimos aprovar o Marco Civil. Agora, e eu queria dizer uma coisa, conseguimos tirar, o Marcelo deve se lembrar, inclusive o Molon ficou muito bravo comigo, o ano passado, no final do ano passado, eu escrevi na revista Fórum, na calada da noite, Rede Globo enfia artigo para remover conteúdo sem ordem judicial. Era o 15º. Era o artigo, não, era o parágrafo 2º do artigo 15. Então o que eles queriam fazer? Ali estava dizendo o seguinte, o provedor não é responsável pelo conteúdo postado por terceiro, exceto se um juiz mandar e ele não tirar o conteúdo.
a partir de ordem judicial. Aí a Globo falou assim, não, isso vale desde que não seja a violação de lei de direito do autor e conexos. Ou seja, se tem uma denúncia, se você roubou minha foto, você pegou a matéria do meu jornal, você copiou um negócio da Globo e pôs no teu blog, derruba imediatamente. Por quê? Porque não precisaria de ordem judicial. Aí eu falei, aí não. Nós fomos para cima, fizemos ato em frente à Globo. Então quem fala protestar não adianta nada, nós fizemos protesto e tivemos uma negociação com a Globo. E a Globo, o Marcelo deve se lembrar, recuou. Recuou e falou, vamos discutir isso na lei de direitos do autor. Agora, nós conseguimos tirar essa ação de censura que a Globo queria. E o gozado é que ela queria censura na internet, mas ela disse que regulamentar a liberdade na radiodifusão é censura. Olha que loucura. Eles, não pode, eu queria só na internet. Aqui não, na minha praia você não venha dizer. É uma mega de uma guerra. Então, se a gente juntasse as duas guerras, eu queria chamar, nós não íamos avançar. É isso que eu quero falar, nós não íamos avançar. E aí, eu queria dizer assim, um pessoal, só para finalizar, eu estava no Twitter e entrou um cara assim falando, olha aí, o Marco Civil, temos que ser contra o controle da rede, defender a liberdade, vamos defender a liberdade contra essa ingerência do governo, etc. Aí eu falei, nossa, entrei no perfil do cara. 3 posts antes, ele dizia, tô com você, Bolsonaro, vamos em frente, Bolsonaro. Aí eu falei, a incoerência, a graça. O cara é a favor de um deputado que defende o regime militar, o golpe militar, e defende a supressão de liberdades para a sociedade funcionar, e ele diz que é a favor da liberdade na internet. Quer dizer, tem muita cara fazendo trollagem. E o que nós temos que fazer, eu concordo com o Marcelo, tem que defender o Marco Civil como a vitória da liberdade, mas tem que dizer assim, como toda vitória, nós precisamos avançar. Porque para aprovar o Marco Civil, os conservadores enfiaram alguns artigos, em particular o artigo 15, que nós vamos ter que resolver. E eu agradeço, vou para outro evento, desculpe eu ter falado. E sobre o artigo 15, para quem não se convenceu, eu queria dizer o seguinte, veja bem, guardar IP de cidadão comum não serve para nada. Criminosos de alto potencial agressivo não acessam ou realizam crimes com os IPs das suas casas. Então o que você vai fazer é uma mega bobagem. É uma mega bobagem. Porque se ele usar o IP da casa dele, ele vai usar um proxy anônimo, técnicas de embaralhamento. Ele não é um cara que vai estar disponível para a Polícia Federal. E a Polícia Federal sabe disso. Então por que eles querem guardar IPs de todos nós? Essa é a questão. Se não serve para nada. Obrigado. Bem, Sérgio Amadeu. Só, hein, Sérgio? Eles vão pegar o metal, né? Que não só faz da casa dele, mas publica no blog tudo que ele fez, né? O mais alto perigoso. É o mais alto perigoso. Metal é um cara perigosíssimo. Perigosíssimo. Eu acho que a gente devia tomar providências. Ele é perigoso para os incompetentes da informática. Os caras de TI não são nossos amigos, não. Né, do software livre. Eu tenho 35 anos nessa como em geral é uma batalha, né? O cara de TI quase sempre é contra a gente do software livre e tal. Lá o gerente de TI do órgão é o primeiro a bloquear a rede social e tal. E nesse caso é uma cagada. Os caras fizeram uma cagada no site da ANP que o cara denuncia, né, a cagada e o incompetente, em vez de corrigir a cagada, denuncia ele para a Polícia Federal, entendeu? É o fim da picada. É o processo por minha incompetência. Vou te processar porque eu sou incompetente. Ô, Júlia, cadê? A Júlia está aqui já? Júlia Baderna. Júlia disse que estava aí. Não está. Vamos abrir. Opa, manda bala. Bueno, eu sou Alexandre, sou aqui de Porto Alegre, estudo na URGS. E a minha pergunta era mais, não sei se eu vou acabar tangenciando a discussão, mas considerando as consequências do Marco Civil, a garantia do direito de neutralidade, a privacidade, eu queria fazer uma pergunta mais para a mesa no sentido e a operacionalização do direito de acesso à internet, assim. Por exemplo, o Plano Nacional de Banda Larga, como é que ele está sendo executado e como é que onde é que ele se coloca nesse espectro assim, das próximas consequências que virão em função do Marco Civil? O que a gente tem que esperar? Da mesma forma,
alguns artigos do marco vão começar a ser regulamentados, também temos que se mobilizar e se preparar. Mas e com relação ao Plano Nacional de Banda Larga? Acho que a mesa mesmo já disse, tem 100 milhões de usuários, mas ainda tem outros 100 milhões de usuários desconectados. Seria basicamente isso. Ótima a sua pergunta, porque a gente tem ainda 2 vídeos aqui. Põe primeiro, vê aí quais você tem, coloca aí. A gente tem 2 vídeos de 2 deputados que participaram da mobilização. Esse deputado está tão tranquilo que ele chega a estar Ele está tão tranquilo que ele deitou para mandar o vídeo. Mas é bom colocar com som, se puder também. Alô, som. Horizontalidade, Horizontalidade, né? Sem hierarquia, o cara deitou ali. Parlamentar horizontal. Bem, ele está aí falando, a gente vai dublar. A internet é ótima. Da nossa Constituição visa garantir com que... Aí, fala aí, deixa ele falar depois. Meus cumprimentos a vocês, saudar também o Irá, dizer que para mim é uma grande satisfação participar do evento de vocês através deste vídeo, para informar a respeito da tramitação da PEC 479, de minha autoria, que propõe alterar a Constituição brasileira para inserir um dispositivo que propõe que a banda larga seja um direito fundamental do cidadão. Esse princípio que nós estamos defendendo, que faça parte da nossa Constituição, visa garantir com que a banda larga ou a internet de alta velocidade seja difundida cada vez mais no nosso país, tanto na área urbana, quanto também nas regiões de difícil acesso, nos pequenos municípios, na região rural do nosso país. É importante, por exemplo, que o governo incentive que a internet de alta velocidade esteja disponível nos locais de grande fluxo de pessoas e também em todos os estabelecimentos que trabalham com concessões públicas, como aeroportos. Mas também é fundamental que a gente possa ter a banda larga disponível, banda larga livre, aberta, em shoppings, nas praças, nas escolas, nos hospitais. Então, transformar as nossas cidades brasileiras em cidades digitais. Nós temos exemplos disso em vários países ou cidades pelo mundo afora. Eu posso citar o exemplo de Barcelona, onde estive no começo deste ano participando do Congresso ou Feira Mundial de Telefonia Móvel, onde, por exemplo, você ao acessar, ao entrar num shopping ou para fazer visitar o shopping ou fazer compras no shopping, lá no shopping você tem internet aberta, internet livre, você pode acessar, pode navegar na rede e assim nos demais lugares que você frequenta. Então a Barcelona, em razão de ter sido sede de uma das Olimpíadas recentes, então ela caminhou em passos largos para se tornar uma cidade digital. Então é esse projeto que nós queremos para o Brasil. E esta emenda constitucional, inserindo na Constituição que a internet de alta velocidade passa a ser um direito fundamental do cidadão, vai fazer com que governo e empresas possam facilitar a vida de todos nós. Hoje a internet é imprescindível e quanto maior a velocidade, mais facilidade para você acessar a informação. Inclusive esta emenda constitucional, ela está também fundamentada. Cortou no meio aí, e tem outro, um segundo. Inclusive é legal destacar. É um prazer participar, ainda que à distância, do. Pode dar play. Dá play, mano, tava ótimo. Só dá play. Fórum Mundial de Software Livre. Mundial. Depois das discussões sobre o marco civil da internet, da realização do NET mundial no Brasil, das manifestações de junho, das declarações de Snowden, ficou muito claro a importância da internet para a ampliação da democracia, o aprofundamento da democracia, o controle social e a participação popular. Mas nós temos que avançar muito ainda. 40% apenas das escolas brasileiras têm acesso à internet. Apenas 1/3 da população tem internet, acessa a internet dentro de casa. E apenas 8% acessa a internet em banda larga. É um desafio
promover a democratização do acesso às novas tecnologias para reduzir as diferenças e as desigualdades sociais no nosso país. Com esse objetivo, apresentei a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2011, que torna o acesso à internet um direito social garantido na Constituição Federal. Entendo que esse é um instrumento importante para avançar na democratização do acesso às novas tecnologias. Também apresentei e já aprovamos no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição que reduz o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular, mas, ao mesmo tempo, permite a coleta de assinaturas por meio digital. Isso favorecerá a participação da população na formulação de leis e de emendas à Constituição. Desejo muito sucesso a esse fórum de debates. Me coloco à disposição para dar andamento às conclusões e conclamo todos os participantes desse fórum a se mobilizarem na defesa da aprovação da proposta de emenda à Constituição número 6 de 2011, garantindo o acesso à internet como um direito social na Constituição Federal. Um grande abraço e muito sucesso a todos vocês. Bem, então, o bacana é que, bem na sua pergunta, é um pouco do que eu queria colocar, assim, a gente, em relação ao processo todo de mobilização que foi falado aqui várias vezes, eu acho que o legado, além da existência do próprio Marco Civil, e de tudo que o Pop falou, de ter experiências colaborativas de processo, então a gente teve algumas experiências que é mais do que participação, porque eu não acho que dá para chamar o processo de construção do Marco Civil de um processo de participação. É um processo de construção colaborativa, que é muito mais do que participação. A gente não foi o governo que perguntou o que a sociedade queria, foi a sociedade que falou ao governo o que ele tinha que fazer, e o governo permitiu que esse processo fosse colaborativo. Por exemplo, o que eu estava falando, que o principal legado, além disso tudo, eu acho que é também a rede de mobilização que se conectou. O Brasil, a partir das redes, eu acho que a rede software livre, e é interessante que o Marco Civil tem um ponto forte de início aqui no FISLE, mas a rede software livre são as primeiras redes que têm mobilização forte na internet, que se organizam, e no Marco Civil a gente potencializou muito, foi para muito além das redes software livre, dos militantes específicos da tecnologia, começamos a dialogar com os militantes da comunicação, em várias outras áreas, e é importante que a gente veja, além desses resultados do Marco Civil, também o potencial dessa rede o Marcelo falou que entre a vontade e o desejo tem uma lógica política. A internet, a horizontalidade, a arquitetura distribuída da internet, ela quebra essa lógica política estabelecida. É isso que a gente experimentou com o Marco Civil. Chegou uma hora que estava o Gilberto Gil, o PSDB, o Tim Berners-Lee, o Sérgio Amadeu, todo mundo, pessoas improváveis de estarem concordando com as mesmas opiniões, estavam concordando com esse projeto, então só ficaram as teles isoladas, não foi fácil, porque a gente teve aí os cavalos de Troia que entraram, mas foi possível fazer do jeito que foi. Eu acho que agora essa rede ela continua ativa, é a gente que está aqui, as pessoas, as discussões que passaram a acontecer. Então colocar a internet no centro do debate, trazer através do Net Mundial, aí foi um ponto central do debate de governança da internet. Eu concordo com o Marcelo, que eu acho que talvez não seja o futuro da governança da internet, mas o futuro pós-Marco Civil, porque o Marco Civil ele dá novas possibilidades. Por exemplo, a gente tem que regulamentar a governança colaborativa, de fato, para que não é só participação digital, mas construção colaborativa. O senador colocou um projeto de poder votar para propor projeto de lei pela sociedade. Eu acho que a gente precisa aprofundar isso. E a internet é um passo fundamental. Então, uma proposta que, além da defesa do metal, respeite o metal, é a nossa campanha. Respeite. Uma hashtag, né? Polícia Federal, respeite o metal. Polícia Federal, respeite o metal. Além da defesa do metal e de todas as outras que a gente tem que fazer e faz no nosso cotidiano, eu acho que comprar essa bandeira da universalização da internet, porque se com 100 milhões de pessoas a gente já conseguiu
mudar e quebrar a lógica, imagina quando a gente tiver todo mundo. A gente vai poder cada vez mais. Eu lembro, durante o processo de mobilização, todo mundo, agora tem o pessoal, tá batendo que tinha muito troll, mas, gente, o troll é a minoria, 10% de troll. Teve alguns estudos, uma Aline, uma consultoria de comunicação, eu vi alguns estudos que falavam que de 10 a 20% só que eram negativos. Só que eles faziam tanto barulho e enchiam tanto o saco daqueles que estavam mobilizando pró-Marco Civil, que a gente em algum momento achou que ia ter uma onda. Então, acho que ter... E acho que isso que o Sérgio falou é bem isso, né? Tu olhava lá o cara contra o Marco Civil, é censura e tal. Aí tu entrava lá na lista do cara, o cara era a favor da pena de morte, morte aos nordestinos, né? O mesmo cara é a favor das liberdades na internet, né? Então é esse tipo de público. Então a gente conseguiu fazer... Petralhas e tudo isso, né? E eu acho que teve um processo que a gente fez também, que foi de pedagógico. Então muita gente que foi mal informada, então o cara assistiu lá um hangout do Danilo Gentili e do Lobão, que são, né, os especialistas de internet. E aí se pautou e se olhava, você assiste o hangout do Danilo Gentili e do Lobão no começo do ano e vai analisar esses comentários contra o Marco Civil, estão todos ali. Então os caras ficam, ou é Bolsonaro, ou é Danilo Gentili, ou é Lobão. Então você vê quem é as referências. E foi fácil, como essas referências são desqualificadas, foi fácil fazer um processo de mostrar que tem outras referências a favor do projeto. Então a gente tem, por exemplo, em relação à internet, tem 2 PECs rolando. O legal é que esses deputados são de 2 partidos que não são diretamente ligados ao governo. O Hollenberg, inclusive, eu acho que já é oposição, né? O PSB está na oposição do governo? Tá, né? Bem pesado. Tá. Então tá aí, é a favor da internet como direito. O governo não tem como se posicionar. Ninguém hoje mais consegue falar, não, a internet não tem que ser um direito de todo mundo, porque ela leva o direito à comunicação, o direito à educação, ao conhecimento. Então, é uma bandeira que a gente pode pegar, tem uma rede mobilizada. Então, além de tudo isso que a gente falou, eu acho que perceber essa mudança, a gente conseguiu dar passar de um ponto que não tem mais volta. Então, mostrar essa possibilidade, a internet democratizada, universalizada, que tem que estar na pauta, por exemplo, agora no centro do debate político eleitoral que a gente vai entrar. Como é que o cara vai falar de direito, saúde, educação, sem falar de internet, que é a maneira que eu vou ver se ele está fazendo mesmo o que ele prometeu em relação à saúde e à educação. Então, essa é a discussão. A gente está falando de reforma política. A Dilma já prometeu 2 vezes fazer a constituinte da reforma política. Ela fez logo depois dos protestos. Agora, no discurso do Dia do Trabalho, ela falou que pediu ajuda também. Então, a internet é um ótimo instrumento para fazer uma reforma política. Não precisa mais eleger uma Câmara de Deputados para fazer a constituinte. Tem que eleger 200 milhões de brasileiros que podem diretamente interferir. O problema é que, enfim, a gente tem que encontrar esses modelos. Eu acho que a internet está permitindo isso. A gente tem um grande case. A Islândia, né, fez isso, né? A Islândia fez isso, é um país desse tamanho. O Brasil é um país continental, mas o é possível, aquele grito do é possível pós-Marco Civil, eu pelo menos agora, ele está um pouquinho mais alto aqui no meu ouvido, então acho que a gente tem que ir para cima disso. Bem, eu só queria aproveitar também, acho que é isso aí. E assim, só fazer um registro, né? Eu que sou da velha guarda, o Irá, da galera mais da nova geração aí, né? O que foi, acho que a gente lutou bastante Marco Civil há muitos anos e tal, a história é quase uma novela, né, mexicana. Mas nos últimos minutos de jogo, nesse ano, é impressionante a energia do Irá, da Júlia, de outros jovens que se envolveram nesse processo. Marcelo, do Pop, eu já meio cansadinho, né? Por exemplo, lá no parlamento, não me convidem que eu não vou lá, de forma nenhuma, um nojo aquele troço. Vocês têm que ter muito estômago para fazer lobby no parlamento, ou pressão no parlamento. Lá não me convide que eu não vou mais, minha experiência deu de visitar deputados, mas o legal senador. foi fazer lobby digital no Facebook. Aí sim. Fiquei amigo de uns 5 deputados aí, João Willis, Brodaço, foi lá, então... Mas eu só queria falar um pouco da banda larga. Realmente, eu acho que alguém falou aí isso aí é um problema. Eu acho que não avançou no Brasil, né, o Plano Nacional de Banda Larga que nós esperávamos e lutávamos. Recuou, na verdade. Né, ele foi acho que é uma luta que tem que ser tocada logo agora, desde já, essa batalha, né? O governo cedeu, né, para as operadoras de telecomunicações, o Plano Nacional de Banda Larga, porque ele podia ter determinado por alguma regra, alguma coisa da Anatel, algum ato, seja lá o que for, que esse valor da banda larga popular fosse subsidiado, não é. Né? Então, banda larga
popular paga pelo valor de mercado, então é um excelente modelo, 10%, um excelente modelo de negócio para as teles, né? E tem o limite ali, o taxímetro, né? A partir de um determinado momento cai a conexão do cara, o cara baixou um filme, já era, nem precisa baixar um filme, baixa meio filme, já cai a conexão e tem que comprar um plano adicional da operadora. E foi justamente no período, eu queria fazer essa consideração, que as operadoras de telecomunicações receberam um presentão do governo federal. Porque há muitos anos, eu já fui consultor da Telefônica, Inovação e Desenvolvimento de Barcelona, e a grande luta das operadoras é que elas pudessem também ser provedoras de conteúdo como de TV a cabo, ou de oferecer planos, como agora a Claro e a Vivo oferecem planos de TV a cabo pela internet, etc, etc. Né, que tu pode lá acessar a internet. E essa era uma batalha histórica deles, quer dizer, imagina uma operadora de telecomunicações poder, a partir de um determinado momento, também explorar o serviço de conteúdo na internet. Né, de conteúdo de TV. Né? Então, justamente nesse momento em que elas conquistaram, entre aspas, essa possibilidade, era um momento que estava se implementando o Plano Nacional de Banda Larga. Então, por que não faz uma negociação? Não, vocês vão receber agora uma nova possibilidade de faturar não sei quantos milhões no próximo período, com um novo negócio que o governo possibilitou, e que eu acho que até é legítimo e justo, que eles também têm o direito de explorar a TV a cabo, como os demais, né? Mas em troca disso, que pelo menos o Plano Nacional de Banda Larga pudesse ser subsidiado. Eu não acredito num Plano Nacional de Banda Larga, onde as regras de botar uma internet numa escola é o valor do mercado. Né? É o que cobram da escola, o que cobram... Não sei o quê. Então, eu acho que esse plano de banda larga está engasgado para nós. Não que não tenhamos mudado muito o que é o acesso na internet no Brasil de 2003, quando o presidente Lula assumiu que eram 8% apenas dos brasileiros que tinham acesso à internet. Eu me lembro, nessa época, que eu viajava bastante para fora do país, e o nosso discurso era um discurso de vítimas, né, da inclusão digital, etc, etc. Hoje nós temos... Lula falou aqui que a inclusão digital era a palavra mais sexy do governo. A inclusão digital. Às vezes pode ser também, depende do digital, né? Mas o que eu acho? Sim, brincadeira, né? O símbolo da inclusão digital. E é bom para todo mundo. Mas o que eu acho legal assim nisso tudo, né, é que nós avançamos bastante no Brasil, né? Não foi em função, no meu ponto de vista, exclusivamente das políticas públicas, elas tiveram uma contribuição mais pequena, né? Mas hoje nós somos um país de incluídos digitais com níveis... comparado a alguns países do primeiro mundo. Então o Brasil não é um coitadinho na internet, esse papo que nós podíamos fazer esse discurso há 5, 10 anos atrás, que nós somos um país de pobre, ninguém tem internet, os pobres da periferia não têm. Os pobres da periferia estão conectados, vídeo rolezinho aí nos shoppings. Né? Então existe uma popularização da internet muito grande no Brasil, né? E que vários agentes, principalmente o pequeno empreendedor das lan house, né? Que é responsável por quase 40% dos acessos a internet aí no Brasil. Né? Então, mas agora, como política governamental, eu acho que o Plano Nacional de Banda Larga é um grande fracasso, na minha opinião. É isso aí. O Corinto pediu para falar. Eu só queria fazer um esclarecimento importante, porque quando a gente começa a falar governo, o governo é um ente de um tamanho gigantesco ou muito pequeno, né, dependendo da abordagem que a gente faça. Então, tem 2 esclarecimentos que eu acho que são importantes, e até sugeriria, já que não só o Sérgio Amadeu, que estava na mesa, mas vocês que têm publicamente falado mais sobre o assunto, eu acho que tem 2 figuras que precisam ser relatadas de forma mais aberta para a sociedade compreender como é que foi essa discussão para dentro do governo. A primeira delas é que o Executivo tinha muito mais interesse em fazer a aprovação do Marco Civil da Internet do que o Legislativo. Então, a gente tem que ficar muito claro, se não aparenta, não, porque o governo foi contra. O documento base que sai para o Legislativo para ser aprovado com as contribuições do governo não é o mesmo que foi aprovado. Né? Então, algumas emendas, alguns elementos que caíram, não foram elementos que caíram por conta do Executivo. Eles caíram por conta da votação no Legislativo. Então, esse é um item muito importante, para a gente não ser injusto com pessoas que estavam no Executivo e batalharam para que o Marco Civil fosse aprovado na íntegra, inclusive. O segundo item, que é muito importante, esse documento, quando ele entra para dentro do Executivo, como no Legislativo, e aí é meio uma lógica invertida, o Executivo também contribui para o processo. Os órgãos são chamados a contribuírem para o documento, ele vai e volta várias vezes internamente, então também considero importante citarem pessoas que atuam dentro do Executivo e contribuíram bastante para que a proposta mais avançada do Marco Civil, que foi aquela apresentada no Legislativo, ela realmente corroborasse pessoas que estão dentro do governo defendendo um Marco Civil mais avançado e, em momento algum, e aí eu sugiro até o POP
que esclareça isso quando estiver falando publicamente, porque muita gente dentro do Executivo se empenhou para que o Marco Civil nosso fosse o Marco Civil mais progressista. Obrigado. E acrescentaria também a lembrança de que, para que o Marco Civil fosse aprovado, a presidenta estabeleceu o regime de urgência e ficou meses com a pauta, o Congresso ficou meses com a pauta travada, e para quem conhece da relação executivo-legislativo, quando o Congresso fica com a pauta travada, nada acontece nos dois lados, porque os projetos importantes de governo ficam travados também. E segurar tanto tempo uma pauta travada, como a presidenta Dilma, o governo federal fez, foi uma decisão muito corajosa e que foi fundamental, senão não teríamos ainda a aprovação do Marco Civil, né? Essa é uma lembrança importante também. Eu acho que é fundamental também, dentro do espírito que o Corinto falou, pontuar que as pessoas, e aí acho que o Pop é um ótimo exemplo que está aqui, que as pessoas que estavam lá dentro nesse processo eram grandes ativistas. No momento em que, acho que foi uma coisa muito bacana, no momento em que o Brasil começa a pensar em montar o Marco Civil, tinha pessoas ativistas com relação com a internet. Por exemplo, no Ministério da Cultura era José Murilo, com quem o nosso foragido ali trabalhou muito tempo, que é um cara que, por exemplo, é o cara que, no meio de uma discussão de governo, propõe fazer uma discussão colaborativa. A gente tem o Participa BR ali, que está sendo tocado pelo Pop na SGPR, que tá pegando essa proposta e materializando como política de governo, que à época foi mais um experimento, agora está trazendo essa experiência para todos os processos participativos do governo, e sem dúvida, Corinto, tem todo esse crédito, sim. E eu acho que justamente essa união de, por exemplo, os grupos de mobilização que a gente tem ainda na internet, no Face, no Telegram e tal, sobre o Marco Civil, tem gente do governo, tem gente de vários partidos, tem gente da sociedade civil, tem gente que é anarquista, então tem todo tipo de gente. Essa que é essa diversidade da internet, eu acho que é o grande diferencial, e foi o tempero que fez com que o Marco Civil fosse a lei mais legal que está tendo aí, e a gente tem que agora correr para construir todas as outras. A gente já pediu o tempo para encerrar, queria agradecer todo mundo e encerra aí, vai dar suas considerações finais e vamos encerrar também. Não, eu queria aproveitar aqui e dizer que é uma grande honra estar do lado do cara aqui que eu conheço há tanto tempo, que agora é habitante da nossa terra aqui, é gaúcho, né, por adoção, né, e por ter conduzido essa mesa, organizado essa mesa, junto com o secretário Vinícius Vu, que infelizmente não pôde estar presente por uma reunião com o governador, né, e que ela ajudou a esclarecer aqui todo esse processo, uma mesa que foi autogestionada, né? Não foi a organização do FISD que fez, foi uma proposta do Gabinete Digital. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E seguimos junto aí, né, Oirá? No São Paulo, Ceará, agora aqui no Sul. Né? Isso aí, no Brasil todo, né? E esse cara que batalhou pra caramba, quanto tempo ele te deixou sozinho aqui em Porto Alegre, né? Pois é, não? Pois é. Esse cara estava sempre lá, onipresente na rede, né? Aí reforço o elogio ao Gabinete Digital, né? Inclusive, a metodologia da consulta que nós usamos no Participa foi grandemente inspirada pelas consultas realizadas aqui no Gabinete Digital. Então, quando eu falo que o Marco Civil mudou, quando eu falo que o Marco Civil mudou a história da participação no Brasil, eu incluo o Gabinete Digital como um esporo e como também com uma relação autônoma desse processo aí. E obrigado todos aí pelo convite, espero que o debate tenha sido proveitoso para todo mundo. Só desculpar aqui, acho que todos nós da mesa, né? Ontem a gente experimentou cerveja de código aberto, né? Várias cervejas artesanais aqui da cidade, né? E acho que algumas cervejas de código aberto estavam bugadas, né? Porque a dor de cabeça hoje está terrível.